Quem é você? Marina Vasconcelos, eu sou psicóloga, formada pela PUC, fiz psicodrama, minha linha de atendimento é psicodrama. Depois eu fui fazer terapia de família e casal na Unifesp, então adoro atender casais e famílias porque é uma coisa dinâmica, todo mundo participa, a evolução é rápida. Enfim, sou terapeuta e sou dançarina. Desde da época da faculdade eu já dançava, quando era Bar Avenida, dançava pagode, ia no lambar, dançava lambada. No lambar? No lambar. Caramba, gente, quem não sabe, lambar era um clube que tinha aqui em São Paulo, era uma casa dançante, na verdade. Exatamente, dançava salsa com Heartbreakers, enfim, adorava. Depois passei muito tempo, casei, meu marido não dançava, não gostava de dança, fiquei sem dançar. Quando eu me separei, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a dançar. Arrumou logo outro casamento, né? Porque dançar é um casamento. Isso é verdade, isso eu não me separo mais, de jeito nenhum, né? E eu amo dançar. E hoje você dança? Danço, faço onde você dança? Fieira, no Andreu de Lopes, espaço de dança Andreu de Lopes. Quanto tempo você já está? Há uns 7, 8 anos. Mas tudo bem, mas o principal motivo da nossa conversa, Marina, é depressão. E como essa dança ela pode auxiliar nesse combate à depressão. Eu te falei anteriormente, vou repetir de novo, eu me percebi que dentro do nosso meio, tanto da parte de profissionais que trabalham com o ensino de danças, como a parte de alunos que praticam dança, tem um índice muito alto de pessoas que estão passando por um processo de depressão. E aí eu resolvi fazer essa minissérie para a gente poder esclarecer um pouquinho mais sobre o que é essa depressão. O que é depressão, Marina? Olha, a depressão é muito mais comum do que a gente pode imaginar. A depressão é muito confundida, né? Com os sintomas da depressão confundem, as pessoas falam, o cara é um preguiçoso, não quer fazer nada, chama ele para sair, é um chato, ele nunca aceita para sair, não topa nada, não quer fazer nada. A pessoa perde a vontade de viver, ela perde a vitalidade, né? O elan vital. Tudo para ela é um esforço. Acordar de manhã é um esforço, sair da cama. Tem dias que dá vontade de ficar lá na cama, aí o mundo acaba, eu quero ficar embaixo do travesseiro. Ele pode aumentar o apetite, comer demais ou comer de menos. O mundo é cinza, perde as cores. Nada do que aconteça na minha vida vai ter brilho. Eu posso ganhar na loteria, que legal, ganhei na loteria. Então, há níveis e níveis de depressão. Tá. Não, isso é um erro muito grande, né? Assim, a depressão precisa ser diagnosticada, sintomas, além de uns 2 meses, uma coisa aconteceu na minha vida, sei lá, eu tenho um período para me recuperar. Se eu permanecer nisso, na verdade ela é diagnosticada com 6 meses do sintoma sem diminuição dele, né? Pelos psiquiatras e tal. Mas assim, você pode ter uma depressão por algo que aconteceu. Então, um luto, perdi uma pessoa que eu amava, eu vou ficar triste, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Vou ficar triste um período, depois desse período vou me recuperando, passo pelas fases do luto e tal, e me recupero e vou seguir minha vida. Tem gente que a partir de um evento traumático não se recupera e entra em depressão, ou seja, continua afundando, ele não consegue sair. Isso é um tipo de depressão, quando acontece uma coisa, um evento traumático e a pessoa deprime, não consegue sair dele. Outra é a depressão sem causa. O Boechat estava falando, eu adorava o Boechat. Ele do nada, de repente, um cara que estava bem de vida, estava tudo ótimo. Família bem, profissional, filhos tudo ótimo. bem, profissão bem, tem dinheiro, tem amor. Palestrante tem em tudo que é evento no Brasil. Mas estava deprimido. Chegou um dia que ele foi lá e não conseguia trabalhar. Sim. Aí a questão física, biológica, química, a questão química cerebral. O cérebro deu uma descompensada ali, a química do cérebro não estava funcionando direito. Nesses casos é preciso realmente entrar com a medicação e com terapia. E por que é um tabu esse negócio da depressão? Porque as pessoas confundem depressão com frescura, preguiça, pessoa que não tem força de vontade. Vamos lá, reage, sai dessa. Larga de frescura, larga de ser bobo, larga de frescura. Exatamente. Não tô com vontade. Tá vendo? É preguiçoso, não tá com vontade de fazer nada. Então assim, é complicado, é um preconceito muito grande. Porque a depressão não dá vontade de fazer as coisas. Não é porque você não quer, é porque você não consegue fazer. Você não tem força para fazer. Falta força física, inclusive. Você se sente fraco. E me fala uma coisa, Marina, quando é que a depressão ela fica próxima do suicida? O depressivo ele é suicida ou o suicida é um outro processo da depressão?
Depende. Não é todo deprimido que vai suicidar, são coisas diferentes. E não é todo suicida que é deprimido. Exatamente. Tá. Para você se suicidar, você tem que estar, por exemplo, quando você está no fundo do poço, você não se suicida porque você não tem nem força para fazer isso. Tem pessoas que estão muito deprimidas, começam a tomar medicação, fazer terapia, começa a levantar do tratamento, aí é o risco, porque aí ele começa a ter força, se depara com o que ele perdeu, o que ele deixou de fazer, como está a vida dele, se depara com a realidade do que ele vai ter que enfrentar, porque você tem que enfrentar a vida. Tem coisas que são difíceis e vamos lá, né? Vamos enfrentar, o que a gente precisa fazer para enfrentar isso? Aí tem pessoas muito deprimidas que começam a ter força para enfrentar e não tem coragem. Não quero mais, desisto, vai ser muito difícil, paro por aqui. Então assim, quando a pessoa está começando a recuperar, é um risco de suicídio, tá? Então é preciso ficar muito de olho nisso. Por isso que tem que ter tratamento psiquiátrico e psicologia, né? A terapia e a medicação. O psicólogo fez formação em psicologia, ele fez faculdade de psicologia, e atende e vai ajudar você na terapia a lidar com suas questões emocionais. Você vai lá e vai falar sobre qualquer coisa, o que não está bem na sua vida. A gente vai, como psicólogo, a gente vai procurar em você a sua força e fazer você reagir, achar o seu potencial criativo, achar o seu potencial para reagir, para viver bem. Por isso a importância da terapia para todo mundo. Sim, o psiquiatra fez medicina e fez a residência em psiquiatria. Então ele cuida do corpo, da mente, ele vai na parte biológica, na parte química, né? E tem psiquiatras que fazem formação depois também para serem terapeutas. Mas nem todo psiquiatra é terapeuta, mas todo psicólogo... Se eu posso te falar uma coisa, eu tenho 37 anos de idade, não me considero uma pessoa não informada, e só agora eu entendi a diferença de um psicólogo e um psiquiatra. Olha só. Você acredita com essa sua explicação simples aí? É a formação básica, o psiquiatra fez medicina, o psicólogo fez psicologia. São formações básicas diferentes. Então, por isso que a gente trabalha em conjunto, o psicólogo trabalha em conjunto com o psiquiatra nesses casos. E a gente se conversa, porque é uma equipe, né? Olha, como é que tá a medicação? Tô sentindo que nos meus atendimentos tá aparecendo isso. E a gente fala ao paciente, eu vou conversar com o seu psiquiatra, tá? É uma equipe. Fala uma coisa antes. Como é que é conviver e viver com alguém que tem esse processo de depressão e tem esse processo de intenções suicidas? Bem difícil, exige um cuidado, uma atenção constante, né? Se a pessoa... tem pessoas que a gente nem imagina que um dia vai cometer suicídio, mas tem outras que ficam avisando, né? E aí fala, cão que late não morde, mais ou menos. Tem gente que já tentou algumas vezes suicídio, não consegue, que é uma forma de chamar a atenção. Que existe isso. Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer de um jeito que alguém me encontre, que não sei, eu vou tomar um remédio, mas no fundo não quer se matar, ele quer chamar atenção, mas numa dessas pode se matar, sem querer, né? Assim, Esse chamar atenção, ele se dá por quê? Porque a pessoa não tá tem pedindo coragem, socorro. tá pedindo socorro, é uma forma. Então não é frescura, isso não que é frescura, porque gente, é desespero. Eu tenho uma irmã que tentou suicídio 3 vezes, e as 3 vezes eu achei ela. Então, ela deve ter feito de alguma forma que ela Na última vez, eu descobri, o médico chegou pra mim e falou, Marcelo, ela não tomou remédio. Não tinha remédio no estômago dela. Eu falei, mas ela falou que tomou remédio, ela estava lá babando. Eu falei assim, não, ela não fez isso. Ela estava chamando a atenção. Estava chamando a atenção. E aí o médico falou assim, mas eu vou sugerir eu continuar a fazer a lavagem. Porque é muito incômodo demais, né? Para ela entender que tem uma consequência esse tipo de ação. Sim. E ele fez a lavagem, não tinha absolutamente nada. E a gente descobriu que ela estava realmente chamando a atenção da gente. Só que na época, Marina, eu não entendi assim que, poxa, como é que eu vou ajudar ela? Ela falou assim, ela tá... É como se ela estivesse procurando uma forma de atrapalhar a vida da gente. Então, que era assim que eu pensava, né? Pois é, mas isso é um erro, porque a depressão não tem aparentemente, você não vê a depressão, né? Quando você quebra o braço, você vê o braço quebrado, você vê o gesso. Quando você está com uma ferida, você enxerga a ferida. A depressão é interna, é muito subjetiva, ninguém vê. Por isso que ela é confundida com preguiça. Você tá com depressão, que nada, é falta de vergonha na cara, levanta, vai trabalhar, vamos lá, é preguiçoso, né? Então, infelizmente, isso atrapalha muito as pessoas buscarem ajuda. Elas deveriam primeiro buscar um psicólogo para entender o que está acontecendo, né? Não ter vergonha de buscar ajuda. Se as pessoas podem buscar o médico, por que não podem buscar o psicólogo, que é o médico da mente? Pode aparecer em crianças, em adolescentes. Adolescente aparece bastante, inclusive... Para lidar com a depressão, eles acabam indo para droga, para fugir de uma sensação ruim que ele está tendo.
né? Porque adolescente é um período muito complicado, que o cérebro está em transformação, né? O lobo frontal, aqui, que é o responsável pela moral, pelas coisas do certo e qualidades errado, humanas, né? o certo e errado, devo ou não devo, ele acaba de se formar por volta dos 21, 22 anos. Por isso que a gente tem a maioridade a partir dos 21 mesmo, né? Tem uma causa. E o adolescente está em plena formação do cérebro, que dá tilts, né? O cérebro está lá em plena... Por isso que ele tem razão em tudo, né? Tem razão em tudo, tem a onipotência juvenil, ele acha que ele está certo em tudo, tudo ele pode fazer que nada vai acontecer com ele, né? Ele pode transar sem camisinha que não vai pegar doença venérea, que não vai engravidar. Ele pode usar droga que ele não vai viciar. Exatamente, nunca vai morrer de overdose, pode dirigir a 180 por hora que nunca vai bater o carro. Ele acha que pode tudo. É normal dessa fase, porque o cérebro está numa transformação muito grande. E, vindo uma depressão nessa fase, ele não aceita, ele precisa de emoções, ele não pode ficar sem emoções. Então ele vai muito para a droga para lidar com a depressão. Isso é muito comum em idosos também. Porque, acredite se quiser, a idade que mais se mata são idosos a partir de 70 anos. Nossa. Um estudo recente mostrou isso. A faixa etária que mais se mata a a solidão. partir dos 70. Solidão, abandono. Né? Pessoas que deixam de trabalhar e não sentem mais motivo para viver, assim, a vida fica o mercado sem não graça. aceita mais, não absorve. Ou a família não cuida. Existem assim alguns comportamentos que nós podemos levar em consideração ou observar nas pessoas que estão nesse processo de depressão e nesse processo suicida também, Marina? Olha, se ela está se esquivando das pessoas, está se isolando muito em casa, está deixando de frequentar os lugares que ela frequentava, deixando de comer, deixando de sorrir, né? Ou comenta, essa vida tá ruim, não vale a pena. Ela solta algumas frases assim que você vê, opa, né? Assim, no consultório, quando a pessoa vem, a gente já fala abertamente. Você já pensou em tirar a sua vida? Mas as pessoas têm medo de falar isso, né? No dia a dia. Porque acha que vai dar ideia. Não vai dar ideia. Porque a pessoa pode falar, eu estou pensando nisso. Então e quando ela externa isso, ela também reflete sobre isso, né? Ou não, porque quando eu não falo, eu fico só dentro e vou alimentando. Exatamente, quando eu ponho para fora, eu passo também a ter um processo de reflexão sobre o que eu falei. Sim, e tá buscando ajuda. É uma forma de, eu falei para você porque eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, né? Vamos ajudar. Tá, existe uma tendência, assim, ou um perfil de quem tem essa tendência de ter depressão, de ser suicida? Olha, pessoas que têm uma baixa autoestima, né? Que têm uma dificuldade de reação para as coisas, tudo é difícil, pessoas que tiveram algum histórico familiar complicado, lares disfuncionais, muitas brigas, a pessoa não teve amor suficiente, tem várias situações possíveis, que você não construiu uma personalidade forte, um ego fortalecido desde sempre. As pessoas que estão nesse processo, necessariamente elas têm algum transtorno mental? Olha, a depressão a depressão não. O suicídio é o extremo, é um surto. Naquele momento que ela está se matando, ela está passando por um surto. Porque ninguém no estado mental normal consegue se matar, na boa. Vou matar, tal. Ela pode até planejar, deixar carta, mas ela está num momento surtado para conseguir fazer isso, né? Então, em geral, é por causa da depressão, alguma depressão que ela não tratou, não falou para as pessoas, foi levando e às vezes quando está saindo, não tem coragem de enfrentar o que ela vai ter que enfrentar pela frente. Pode ter outros transtornos psiquiátricos no meio bipolar, né? Que as pessoas que ficam entre depressão e mania. Tem momentos que ela está mal. Eu convivi com uma pessoa assim, meu Deus do céu. Um dia ela estava no melhor dia da vida dela. No outro dia ela estava de cama, chorando desesperadamente. E eu não conseguia entender isso. Então. E aí foi na época, quando eu estava na faculdade, foi que eu descobri o que era bipolaridade. Pois é. Eu falei, meu Deus do céu. Ela chegava com um sorrisão. E aí no dia seguinte, cadê fulana? Tá de cama. Tá... Esse é o bipolar extremo, né? Era muito doido isso, né? Porque quando ela está na mania, ela não dorme, ela fica ativa, o cérebro não para, fica agitada, fala um monte de coisa, às vezes não fala coisa com coisa, emenda os assuntos, você não precisa nem falar, ela é monólogo, ela vai... Né? Ela vai juntando. Ela tem uma energia, e muitas vezes é uma energia criativa, produz, trabalha pra caramba, até o momento que o cérebro, assim como entrou, sai sozinho. Não é todo deprimido que vai ser a vida inteira deprimido.
Você pode curar a depressão, né? O Drauzio Varela acabou de falar no Fantástico, né? Fez um episódio sobre depressão. Eu acho que é super importante as pessoas falarem, os famosos falarem que tem depressão. Não, a gente viu o padre Marcelo Rossi, humorista, o Whindersson Nunes. Então, o próprio, o Fábio de Mello. Sim. Gente, são pessoas que você olha e não imagina que estão passando por isso, né? Então, são doenças que a gente trata. Não precisa ter vergonha, né? A principal coisa, não precisa ter vergonha. Tá sentindo uma dificuldade de viver, a vida tá pesada, tá difícil, não tem mais cor a vida? Vai buscar ajuda, vai procurar um psicólogo. É importante para fazer uma avaliação e o psicólogo vai ver se é o caso de medicação ou não. Porque às vezes você está levando uma vida com alguma coisa que está difícil para você. Então você está num casamento, que está te deixando infeliz. E aí você vai levando aquele casamento e não faz nada para aquilo e vai se apagando. Estou dando um exemplo de uma situação. E não consegue sair. E vai deprimido. De repente, numa terapia, você percebe isso. Não, peraí, meu casamento, eu estou infeliz. Ou você vai fazer uma terapia de casal, tentar resolver, mudar essa questão, ou você vai se separar. Mas assim, vai ser feliz. Não pode deixar, porque isso deprime mesmo, tira a energia. E aí você pode entrar numa depressão, causada por uma situação da sua vida, que se você mudar, você pode reagir, pronto, acabou. Esse processo de suicida, ele só vem do processo de depressão? Alguém só comete suicídio se estiver depressivo? Ou não? Não necessariamente. Lembra do Collor, quando ele cortou o dinheiro das pessoas? Teve gente que se matou, várias pessoas se mataram naquela época. Bom, mas aí que tá, a depressão, o suicídio em geral, tem um quadro depressivo por trás, ou esquizofrenia também. Esquizofrenia é um quadro bem complicado. Bipolaridade. Bipolaridade é quando? É quando você tá ou muito alegre, muito agitado, ou muito deprimido. Você fica circulando entre dois polos na vida. Hoje eu tô alegre, amanhã eu tô feliz, depois eu tô... ou você passa meses alegre, daí meses mal, assim. Ou tem bipolar que só apresenta um quadro, que é só depressão. É engraçado. Parece que deveria ser sempre assim, não, mas às vezes tem bipolar que só apresenta um dos quadros. Então, bipolaridade. Esquizofrenia, porque é uma coisa que vem com alucinação e delírio. Então, a esquizofrenia, num surto psicótico dentro da esquizofrenia, você pode ouvir vozes, alucinar, né? Alucinação é quando a gente ouve uma voz que não existe, está dentro da nossa cabeça, mas eu estou ouvindo como se fosse fora e acredito, eu estou ouvindo. Tem alguém falando comigo. Tem alguém comigo. aqui. Então, às vezes eu ouço uma voz que fala para eu me matar e eu me mato. Então, tem esquizofrênicos que se matam porque ouvem vozes que mandam eles se matar. Então é dentro de um delírio, né? De uma alucinação. E a depressão? Positiva. E a depressão é quando você está no fundo do poço, às vezes você está saindo do fundo do poço, está começando um tratamento, mas não faz terapia, geralmente faz só medicação. Aí que tá, por isso que a terapia é tão importante. Eu ia perguntar isso agora. Esse tratamento, ele é apenas com remédio? Não. A melhor saída dele é só com remédio? E o remédio é o que todo mundo quer, né? Uma pílula mágica. Toma eu conheço uma pessoa que queria isso. Toma um remedinho aí que tá tudo certo. Não é assim. É bem mais embaixo do que a gente imagina. A terapia vai fazer você olhar para as questões, olhar, rever sua vida, ver o que não tá bom, vai fazer você agir, né? Entender, né? Vai acolher, vai entender e vai ajudar você a reagir, a modificar o que não é para manter, o que precisa ser modificado. O remedinho só vai ajudar no sintoma ali, vai realmente dar um pouco mais. O que o remédio da depressão provoca na gente? Ele te dá mais ânimo e que você vai ter uma sensação de bem-estar, você vai ter um pouco mais de força. Aí você vai ter ânimo e consegue botar em prática. E a partir daí do ânimo, a terapia aí é fundamental, porque com o ânimo, porque às vezes a gente nem consegue fazer terapia de uma pessoa muito deprimida. Tá. Porque ela não ouve as coisas, ela não entende, ela fica lá no fundo do poço, vida, céus. Não anda, então você precisa do remédio naquele momento para ajudar o seu paciente, né? Ver como terapeuta. Não, você vai no psiquiatra, você vai tomar medicação pra gente conseguir trabalhar. Marina, me fala uma coisa, qual seria a melhor forma da gente falar isso com a nossa família? Sobre isso dentro da família? Olha, que momento? Poxa, eu tô tendo, por exemplo, eu tô com uma família que está tendo vários problemas continuamente. Como é que eu posso tentar falar sobre isso e de repente identificar se tem alguém que está nesse processo? Olha, para o leigo não é fácil identificar e falar, você está com depressão, mas os sinais mostram, né, assim,
a pessoa não tá bem, tá mal-humorada, tá irritada, não quer sair da cama muitas vezes, não quer fazer as coisas, se isola no quarto, fica viciado no computador, lá fica no mundo do virtual e não quer se relacionar com as pessoas. Tudo é difícil, acaba sendo confundido como aquele chato, né? O peso aí é legal falar, escuta, você tá com algum problema? Vamos num terapeuta, né? Primeira coisa seria o psicólogo, para ele avaliar se é caso de medicação ou não, para avaliar o que precisa ser mudado, né? Existe terapia familiar, que é muito legal, né? A terapia familiar, inclusive, tem instituto de terapia familiar, que atende, inclusive, as pessoas gratuitamente. Tem instituições que você joga no Google, né? Terapia familiar gratuita, você vai achar vários lugares, que vai a família toda, que muitas vezes tem uma pessoa na família que é o depositário, a gente chama do PI, é o paciente identificado, é o depositário dos problemas. Tudo ele é meio que esponja. E aí, se você tratar a família, você vai ver que não é bem ele só o problema, né? Vamos jogar isso, vamos tirar isso e ver como é que tá essa dinâmica da família. Tem outras questões aqui também que acabam pegando nele, mas se outras pessoas também foram mexidas, né, ali... Então deixa eu te contar uma história para a gente poder inserir como é que a dança pode trabalhar nesse processo. Em 2005, eu morava em Açailândia, do Maranhão ainda, quando uma mulher me chamou para dar uma aula de dança para a irmã dela. Muito bem. E eu fui dar essa aula de dança e a gente fez algumas aulas de dança. No final dessas aulas de dança, ela me chamou e me pagou as aulas, o pacote que a gente tinha feito. Falou assim, eu gostaria de conversar com você e te confessar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu queria te agradecer. Por quê? Ela falou assim, eu já tentei me matar 3 vezes. Eu vim da minha cidade até aqui para despedir da minha irmã. Eu já tinha planejado, estava tudo certo. Eu ia lá na Pedra Caída, que é uma cachoeira que tem lá perto, que tem 90, não vou nem dar ideia aqui, né? Mas ela ia se jogar de cima da cachoeira e ia tirar a própria vida dela porque ela não aguentava mais. E aí eu fiquei em choque, né? E ela falou assim, e aí eu fiz aquela aula de dança com você, aquilo me deu uma vida, me deu uma luz, como é maravilhoso dançar. E nossa, eu não quero mais, eu quero viver, agora eu quero aproveitar tudo isso. Olha só que legal. E aí eu falei assim, meu Deus, por que você não me contou isso? Ela falou assim, o que você faria se eu tivesse te contado? Eu falei, eu acho que eu teria ido embora, porque eu não saberia como lidar com aquela situação naquela época. Ela falou assim, então, foi bem não ter te contado, porque se eu te conto, eu teria ido embora e eu teria concretizado meu plano. Olha só. Você eu salvei uma vida através da dança. Que legal. Olha que incrível isso. E as mulheres tentam muito mais suicídio que os homens. As tentativas de suicídio são muito maiores das mulheres, mas as mortes por suicídio são muito mais maiores para os homens. Como é que a dança pode ajudar essas pessoas que estão num processo de depressão? Primeira pergunta. Ela pode ajudar? Pode muito, né? Você acabou de dar um exemplo de que você salvou a vida uma vida com a dança. A dança, uma das coisas que a gente recomenda como tratamento de depressão é a atividade física. É uma das coisas importantíssimas no tratamento. Então, uma das coisas, na dança, você tem atividade física, porque você está lá em movimentando. E aí se produz endorfina, exatamente, adrenalina, serotonina. Não, a adrenalina e o cortisol são 2 hormônios que facilitam o estresse. Tá? A gente não produz dançando. Que deixa o coração batendo, acelerado, tal, e os músculos enrijecidos. Quando você dança, você consome a adrenalina e o cortisol dançando. Vai para o coração e para os músculos que relaxam dançando. Então você não produz adrenalina. Você usa a adrenalina. Você tira do seu corpo a adrenalina que pode prejudicar em excesso. Você usa ela para o coração, para os batimentos cardíacos e para os seus músculos. Então, para relaxar. Então você produz endorfina, serotonina, dopamina, que são os hormônios do prazer. Então você tem uma troca de hormônios, né? Você produz os bons e consome os ruins. Ou seja, você sensacional. Facilita doenças cardíacas, você ajuda no tratamento, você ajuda a combater estresse, porque tirando a adrenalina e o cortisol, você abaixa o estresse, você relaxa seu corpo, você socializa.
né? Porque queima calorias, um monte, depende dentro da dança, queima mais ou queima menos, mas enfim, né? Você é obrigado a sair de casa, se arrumar para ir dançar, ou seja, você sai da cama, ou sai da zona de conforto, vai eleva a autoestima, eleva a autoestima, socializa, vê pessoas, né? No domingo eu tava no baile do Andrei lá, teve um baile, uma domingueira. Aí eu fiquei olhando, teve uma hora que eu tava dançando e olhando as pessoas, assim, eu tava dançando feliz da vida e olhando as pessoas dançando, todo mundo feliz. Você vê as pessoas dançando sorrindo, isso é um clima, a professora dançando com a professora, né? Os alunos, todo mundo dançando ali feliz, então isso contagia. E como, por exemplo, tudo bem, eu ajudei essa pessoa inconscientemente, né? Eu não sabia que eu estava provocando isso na vida dela. E depois eu fui estudar, e aí eu fiz educação física, estava fazendo educação física na época, eu fiz psicologia educacional, fiz pós-graduação em dança, tive contato com psicólogo, psiquiatra, para poder entender isso aí. E eu gostaria de ajudar de uma forma mais consciente. Por quê? Porque o que eu percebo também é que muita gente, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Porque se você vai numa aula com processo de depressão, você vai na minha aula, primeiro que eu não sei que você está com isso, porque eu não faço diagnóstico. Já comecei errado. Segundo, se eu te ponho para baixo usando palavras negativas, eu vou agravar muito o teu caso. Sim. E quando eu falo palavra negativa quando você olha para mim e fala assim, e aí, tô fazendo bem? Você fala assim, não tá bem, tá ruim. O mesmo conteúdo pode ser passado de várias formas. Você pode detonar uma pessoa ou você pode levantar. E uma pessoa com a tendência à depressão, ela pode cair assim rapidinho no buraco. Depois de algumas investidas contra, eu não faço nada certo mesmo, não dá certo. Ela desiste muito fácil das coisas. E qualquer negativa, tá vendo, não vai dar certo, eu não nasci pra isso, melhor ficar em casa, melhor não vai... E ela desiste. Ela desanima muito fácil. Ela começa um monte de coisas e desanima muito fácil, que é uma característica da depressão. Procrastinar, deixar pra depois, isso também é outra característica. A gente tem níveis e níveis de depressão, né? Toda doença tem o grau, né? Assim, tem muita gente deprimida por aí que vive, que trabalha, que faz as coisas ok, que leva a vida, não fica deitado na cama. O alto grau da depressão é quando ela não consegue sair do quarto mesmo, que fica lá. Tem gente que não toma banho, que não come, que fica dias deitado na cama, não abre a janela. Aí é a depressão gravíssima. E isso, como a gente já sabe, independe se a pessoa está bem financeiramente, se a pessoa está bem no casamento, se ela está bem na profissão. Qualquer nível social, qualquer nível econômico, isso não depende. É químico, é química cerebral. Tá, Marine, outra coisa, onde essas pessoas podem buscar ajuda, tratamento, tem algum órgão do governo, é grátis, é pago, como que as pessoas podem buscar? Olha, porque na aula de dança, infelizmente ainda nós temos poucas ações que proporcionem essas aulas de forma gratuita. Você me falou de um projeto do Ivaldo Bertazzo, que eu fiquei... Conta um pouquinho desse projeto e depois... Tenta dizer pra gente alguns canais que as pessoas podem buscar ajuda. Se eu não me engano, o projeto do Ivaldo chama Próximo Passo, preciso confirmar. Mas ele fez um projeto com deprimidos, com a dança, que ele pôs a abertura para as pessoas ligarem, assim, quase 1000 pessoas ligaram, ele selecionou 40 pessoas que eram deprimidos lá, que estavam passando por isso, e essas pessoas dão uns depoimentos maravilhosos, né? Através do corpo, da dança, da autoestima elevou, a depressão, procurar atendimentos gratuitos, para quem não pode pagar, teria que jogar. Tem os CAPs da vida, né? O Centro de Atendimento Psicossocial, tem CAPs os CAPs, verdade. Em regiões. Quase todos os lugares. Quase todos os lugares. São Paulo no Brasil tem, no Brasil inteiro tem, né? Se você jogar no Google atendimento psicológico gratuito, você vai achar vários lugares que tem o Instituto Sem Grilo, que eu lembro que é uma instituição que tem terapeutas que se voluntariam para atender pessoas por um preço simbólico ou nada. Tem o Projeto Alumiar também, que faz a mesma coisa. Tem Instituto Terapia Familiar de São Paulo, que atende famílias gratuitamente, casais. Tem psicólogos, né? Assim, rede credenciada de planos de saúde, enfim, né? E eu diria, se você está pensando em suicídio, tem o CVV, que é um grande trabalho que está aí há anos já, né? 188, você liga, ligação gratuita, 188. Você vai falar com o Centro de Valorização da Vida, né? Pessoas, os atendentes que ficam lá para receber a sua ligação. Então, em 2017, foram quase 2 milhões de ligações. 2 milhões?
Nós estamos 1% da população brasileira. Pessoas que ligam para pedir ajuda no momento de desespero que querem se matar. Meu Deus. Então, assim, o índice de suicídio é muito alto. A gente não pode fechar os olhos para esse problema. Esse problema pode estar do teu lado, né? Ele é a terceira maior causa de suicídios, de mortes de homens, e a oitava das mulheres. E a faixa etária entre 15 e 29 anos, eu acho que é a quarta maior causa no mundo, ou terceira. Saiu uma cartilha agora recentemente divulgada aí dos números, mas é muito alto o número, a gente não tem essa noção. A gente não fala muito sobre isso, Não a gente fala, não pesquisa sobre isso. não fala. Me fala uma coisa, o que você poderia dizer, por exemplo, por um profissional que trabalha na área de dança e que provavelmente tem muitos alunos, tem pessoas na sua turma que você não sabe que tem esse processo de depressão, o que essa pessoa poderia fazer? É delicado, né, chegar na pessoa e perguntar se ela está bem, mas se você tiver esse cuidado, vale a pena chegar na pessoa, ver que ela não está sorrindo, porque o deprimido não sorri muito não, ele fica lá na dele, a emoção não chega muito nele, ele está sempre cinza, né? Procurar chegar assim, tá tudo bem com você? Eu tô sentindo você meio apagadinho, né? Tá faltando um brilho aí. Você quer conversar? Posso te ajudar em alguma coisa? Que é o que a gente vem falando para os professores de dança hoje, Marina. A dança é um meio, ela não é um fim. É isso que faz, ele vai ajudar, ele vai te questionar, te fazer perguntas, te levar a pensar na sua vida para que você tome a decisão que você tem que tomar. Então a gente vai ajudar a pessoa a se questionar. Então você vai fazer pergunta aqui, pergunta ali, mas e isso? E como é que e se você fizesse isso como seria e aquilo como seria? Vamos ver os caminhos, quais são os caminhos que você vê? Vamos ver. Aqui que seria assim, assim. A gente questiona e ajuda a pessoa a pensar. O psicólogo não fala, faça isso, faça aquilo. Não. O que a gente pode orientar é vá procurar um psiquiatra. Aí sim, quero que você procure um psiquiatra, porque vamos fazer um trabalho em conjunto, beleza, mas falar, só fazer de jeito nenhum. E olha preconceito, psicólogo, terapia só pra quem tá doente. Gente, é pra quem tá precisando de ajuda emocional, pra lidar com as questões. Não é diminuir, falar que eu tô indo na terapia. Então, muito pelo contrário. Então o melhor caminho é a gente pedir ajuda mesmo, falar com o psicólogo, falar com... Tá, e o que você poderia, para finalizar, o que você poderia dizer para as pessoas, para duas pessoas, para a pessoa que está com um processo de depressão e para a pessoa que é um professor de dança que ajuda nesse processo? O que você poderia deixar de orientação para a gente? Não tenha vergonha de assumir, porque isso é é uma doença subjetiva, é uma doença do estado de espírito, vamos lá. A pessoa não tem que se achar menos por pedir ajuda para algo tão subjetivo, que as pessoas não veem, não conseguem enxergar. Mas isso acaba com a vida das pessoas. Então ela precisa entender que isso é uma doença, tem tratamento e tem possibilidade de cura. A sua vida pode mudar completamente. Você não precisa ficar sofrendo eternamente por uma coisa que tem tratamento, né? Então assim, não tenha vergonha e busque ajuda. Primeira coisa é buscar um terapeuta. E aí o terapeuta vai pensar junto se é preciso de um psiquiatra também, né? E aí é um tratamento conjunto. Ótimo. Você vai precisar rever sua vida e ver o que está te provocando essa depressão, se realmente é uma coisa só química, ou o que na sua vida você pode modificar para reagir a isso, né? E aí tem o tratamento, atividade física, meditação é super bom para lidar com a depressão, né? Assim, enfim. E pensar no geral o que pode ser feito, alimentação, tem um monte de coisa. E para o profissional de dança, assim, chegar para a pessoa, como você falou, né? Você quer conhecer mais quem está com você. Conversar mesmo, né? Abrir, chama, né, de lado, no momento para não expor ali na frente dos outros. Mas, ó, tô te percebendo meio triste, né? Meio cabisbaixo, não sei, tá faltando um brilho aí. Tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de ajuda, né? Você não quer buscar um terapeuta, né? Enfim, conversar. Quer se abrir um pouco? Aí, de repente, a pessoa fala, olha, vai buscar. Você pode estar começando um processo de depressão, isso não é vergonha nenhuma, isso tem tratamento, você pode até falar. Não sei, se você acha que está triste, muito triste, e não está saindo disso, não tem problema. Olha quanta gente pode ter depressão aí e trata, né? Você pode sair disso, é abrir e tirar o preconceito, lidar naturalmente com a questão. As pessoas não falam, né? Tem vergonha. Então, depressão não é frescura, é uma doença. Não é frescura, é doença. E tem tratamento.